Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Miller Torres Corretora de Seguros. Você não pode parar o tempo, mas pode garantir o seu futuro. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credjur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Boa noite. Opinião em debate desta noite tem como tema: toda nudez será castigada? Por que a arte envolvendo pessoas sem roupa, nuas, está causando tanto furor e discussão no país? Para analisar este interessante item, este assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais: a doutora Simone Scaff, que é psicóloga e psicoterapeuta, o doutor Luiz Gonzaga Pinto, que é sexólogo, o Kleber Sanvier, que é ator e professor de teatro, e o Dr. Eliton Marinho, que é advogado criminalista e debatedor do Opinião em Debate no rádio, toda manhã, lá na 730 AM, das 8 às 9 da manhã. Muito obrigado pelas honrosas presenças, e eu quero registrar aqui, antes de começar o programa, as presenças do Adalto Mota, que é amigo da Simone, né? Muito simpático, Adalto. Muito obrigado pela sua presença aqui. E o Odílio Torres, que é diretor da Escola de Atores de Goiânia. Obrigado, Odílio, por ter vindo aqui nos prestigiar também. Os nossos telefones vão estar aí sempre na telinha, 3201-7688 e 3201-7708, e tem o WhatsApp, que as pessoas gostam muito de participar pelo WhatsApp, que é 998-320302. Bom, doutora Simone Scaff, nós tivemos uma apresentação no MAN que desencadeou uma série de discussões nacionais, onde teve uma criança que tocou uma pessoa, o pé de uma pessoa que estava nua, e isso gerou uma controvérsia muito grande no país, com uma sucessão eu diria que até um certo histerismo nacional. A coisa foi parar no Supremo, aliás, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas assembleias dos estados, câmaras municipais. Foi uma coisa assim. Por que, doutora Simone, a nudez ainda é alguma coisa que precisa, a sociedade brasileira ainda está assim, encara a nudez como alguma coisa muito pecaminosa? Psicologicamente, o que isso significa? Então, eu penso que o nu artístico, ele sempre existiu, né? Desde a antiguidade, todas as obras de arte sempre existiram. O que eu acho que chama a atenção não é tanto só o nu, né? Porque todas as novelas, todos os programas, né? Tem muito nu, tem muita cena de sexo, né? De beijo. E o que eu penso que chamou a atenção era porque era um nu, mas um nu vivo, né? Uma pessoa que estava lá e que se dispôs a deixar que tocassem nele, né? E o que eu acho que chamou muito a atenção foi a mãe estimular que a criança tocasse, né? Então, assim, no Brasil, culturalmente, esse tipo de arte, de nudez, não é uma questão da nossa cultura, né? Eu penso que... E é diferente quando você está num museu, que você vai admirar uma obra de arte. Eventualmente, quando a gente viaja, a gente até vê, né? Uma criança que vai lá e quer tocar, mas nesse caso eu acho que chamou a atenção pela proposta, que foi uma pessoa no chão, né? Então, assim, muito acessível. Teve uma experiência parecida na Europa, que uma mulher, ela se deixou ficar, ela ficou nua, ela ia ficar por 4 horas, 6 horas, e as pessoas podiam tocá-la e podiam fazer o que quisessem. E começaram a tocar com uma flor, uma coisa bacana, um carinho. E como não havia reação dela, as pessoas foram
ficando agressivas e machucaram ela. Né? De repente cutucar com agulha, né, para ver se ela... E ela permaneceu fiel à proposta dela, mas ela saiu machucada. Então, assim, aí eu não sei se é só no Brasil, mas é o tipo de proposta. Sem limite, né? Doutor Luiz Gonzaga Pinto, porque me pareceu uma coisa assim, por que eu usei o termo histeria? Porque talvez na ausência de outro que se aproximasse, porque eu vi deputados realmente extremamente histéricos com a coisa, propondo inclusive que a pessoa que se prestou àquela arte fosse esquartejada em público, uma coisa horrorosa. E isso num país onde nós temos o carnaval, que é talvez um dos maiores símbolos de nudez explícita e sexualidade que existe no planeta Terra. Não me parece, dos 72 países que eu conheço, nunca acompanhei nenhum que chegasse perto do carnaval brasileiro. Né? O senhor, como um sexólogo, enxerga este tópico, essa discussão, com que visão? Eu, na minha experiência de sexólogo, em palestras, por exemplo, se eu for dar uma aula, alguma coisa, eu gosto da coisa mais natural possível. Eu estou escrevendo um livro há muito tempo. E eu pensei, bom, eu arranjar um desenhista, fazer os desenhos coisa e tal. Eu falei, não, eu vou fazer o seguinte. Os sites pornográficos, eles são muito ricos em ilustrações. Então, eu sou muito bom para mexer com desenho, essas coisas todas de Photoshop. Então, o que eu fazia? Eu retirava aquela parte. Uma vulva, por exemplo, que eu via toda exposta, eu transformava aquilo ali em algo didático. E depois desse evento aí, eu estava revendo meu livro antes de ontem, eu pensei assim, não, eu não posso publicar esse livro ainda. Não, o senhor pode ser... Esse livro eu vou deixar ele guardado. Se algum louco quiser, vai fazer isso. Por quê? Nós esquecemos o seguinte, que mudança cultural ela é muito lenta. Eu nunca esqueço de uma aula que eu tive de um professor de sociologia. Você muda muito de ideia, mas você não muda de atitude. Ou você muda de atitude, mas não muda, você não reformula a sua ideia, porque foi uma lavagem cerebral que nos fizeram. Sim. Né? Depois que Adão e Eva botou aquela folha de parreira ali, a coisa complicou muito. Né? Porque criou uma curiosidade pelo que estava ocultado, né? E veio a obscenidade, né? Pela curiosidade daquilo ali. Então, quer dizer, começou esse tipo de coisa aí. Você contar piada, você conta em qualquer lugar, todo mundo ri. Agora, vai dar uma palestra, como eu já fiz, dentro de uma igreja, e leva um pênis de borracha, como eu levei, entendendo? Eu fui fazer uma reportagem uma vez na rua, e aí o repórter falou, leva uma banana, porque era sobre camisinha. Leva uma banana. Eu falei assim, banana não, a gente não veste camisinha em banana, nem tira a roupa da banana. Eu vou levar um pênis que eu tenho lá. Eu falei, rapaz, se assume, se assume. Foi a melhor coisa que teve, os comentários depois, apesar de ter muitas restrições. Como uma coisa era ligada a homem, que quer colocar a camisinha, então houve uma condescendência com relação a isso. Então nós estamos muito aquém ainda. Primeiro que não tem educação sexual no Brasil. Tá? Que tem algumas aulinhas de biologia, e isso aí não é muito complexo o tal de sexo. É verdade. Bom, Kleber Sanvier, evidentemente que eu, como uma pessoa que enxerga a coisa de uma forma plural e não gosto de radicalismo, acho que o radicalismo não leva a nada, embora tenha minhas restrições como pai, como pessoa, eu achei muito apropriado que o juiz não obrigasse o ator que participou daquela performance a comparecer coercitivamente na Câmara dos Deputados, porque ele estava ali com uma proposta que, se a gente gosta ou não, a parte dele era uma parte profissional. Se ele profissionalmente foi criticado, mas ele estava como profissional. Como que os atores hoje enxergam isso, considerando que nós temos peças famosas no mundo? O Calcutá é uma delas. Sim. Que quem teve a oportunidade de assistir, todos os atores ficavam nus e eram atores famosos, né, nos Estados Unidos, atores famosos. Eu me lembro de O Calcutá, que era uma das mais emblemáticas, mas tem muitas peças que os atores acabam, por alguma razão de conteúdo, ficarem nus. Como é que os atores estão enxergando esse episódio, todas essas manifestações? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Imagina. Estar aqui debatendo esse tema tão oportuno, né?
relacionado à nudez na arte. Bom, na verdade, a questão da nudez na arte já é discutida há bastante tempo, não é um assunto novo, né? O que eu vejo nas redes sociais, por exemplo, é como se o Banco Santander, como se o MAN inventou neste exato momento a relação da nudez na arte. Na verdade, não é. O que há uma desinformação a respeito dessas linguagens artísticas. Há uma histeria, como você colocou, a respeito destes assuntos, né? Até pela essa velocidade das redes sociais, com as informações que são passadas muito rápidas, e são informações e não formação. É preciso entender que informação não é formação. E as pessoas começam a disseminar falas que não aconteceram, na verdade, no Santander, assim como não aconteceu no MAN, e pela falta de informação acabam colocando palavras em frases, por exemplo, o ator, né, o artista no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no MAN, estava induzindo a pedofilia, arte pedofilia. Então, quando coloca pedofilia, as pessoas já ficam completamente loucas e começam a debater, a retuitar, a dizer coisas, onde, na verdade, o que estava acontecendo ali era uma expressão artística, onde tinha um indicativo, inclusive, de que era uma nudez que estava sendo apresentada. E, como no país democrático que nós vivemos, pelo menos tentamos viver, nós temos o direito de dizer se eu vou ou não vou. Isso é democracia. Uhum. Né? Bom, doutor Elton Marinho, eu entendo que talvez, definitivamente, o caso do Santander prova alguma coisa em contrário. Mas ali no MAN, não fosse o caso da criança, a repercussão seria talvez nula, não é? Sim. Eu acho que ali o componente da criança e o medo que todo pai tem, eu tenho 2 filhas com 5 anos de idade, e o medo que todo pai tem do pedófilo, e tem que ter, não é? Exacerba emoções e às vezes é uma agressividade escondida, né? Porque eu acho que todo pai quer que o pedófilo seja, na pior das hipóteses, pendurado pela orelha, né? Para não dizer outra coisa. Mas ali foi a criança. E, sob o ponto de vista jurídico, realmente o pai cometeu, a mãe cometeu um deslize, parece que estão querendo até processar a mãe, a coisa está se desdobrando em etapas que me parece que só tendem a prejudicar mais ainda a criança, né? Não sei, mas juridicamente como é que fica? Em primeiro lugar, muito boa noite, Rosenbaum, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. E é uma honra muito grande estar participando aqui com vocês do programa hoje. Veja bem, Rosenbaum, a diferença da questão do museu no Rio Grande do Sul com o MAN em São Paulo é que no museu no Rio Grande do Sul houve uma exposição de arte, mas que não houve participação de crianças. Já no MAN, houve uma participação de uma criança de aproximadamente 5, 6 anos e depois mais umas 4 ou 3 crianças ali pelas fotografias e as cenas que nos foram mostradas. Então, no Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e temos também a Constituição, onde a proteção à criança, ela é garantida e ela é levada muito a sério. Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não deixa margem para, tipo assim, pode ser, será ou e se. Qualquer situação que possa levar a criança a um risco de um abuso, de uma violência, ela é coibida. Então, o artigo 240 é muito claro, mas que possa levar a criança a uma situação de violência. Agora, a mãe, ela, pelo que eu estou falando pelo que foi noticiado para todos nós, a mãe teria levado a menina e a mãe mesmo estava estimulando a menina a tocar ali na canela, no pé, na parte das articulações dos membros inferiores do ator. Então, aí é uma questão que a gente entra num subjetivismo, porque até onde um pai ou uma mãe pode, segundo a nossa legislação, decidir sobre se o filho dele de 5 anos tem ou não maturidade. Eu falo isso, por exemplo, eu cito como exemplo, foi um que eu falei na rádio. Nós vivemos num estado onde nós temos aí o Homo erectus pecuários goianos, ele é muito conhecido, né? Então o sujeito, ele está lá e ele acha que um show de striptease no polidense, aquilo é uma expressão artística. Ele entende que é uma expressão artística. E ele tem um filho de 6 anos, ele fala assim, não, meu filho já está maduro bastante, e eu vou levar ele para assistir um show de striptease.
né? Ele é meu filho e eu, como pai, entendo que é uma questão de arte e vou levá-lo. Esse homem está cometendo uma infração, um crime, e ele pode ser processado. Ele pode ser processado criminalmente e pode até numa situação mais severa, que eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas a lei ela tem uma gradação de penalidades que pode levar até a perca do chamado pátrio poder. Por quê? Porque está expondo aquela criança, né, a uma situação de abuso ou violência, o que não tem nada a ver com pedofilia. Outra situação também que eu quero deixar bem claro, Roseval, eu entendo que está tendo muita exploração política em cima desse tema. Pessoas que estão querendo pular no barco e fazer disso uma bandeira política. Já que determinada ala política da sociedade brasileira está tão desmoralizada que foi comprovado que ela é extremamente corrupta e que estava dilacerando o Brasil, então vamos pular para trás da bandeira da arte e agora tudo é arte. E, por outro lado, já aqueles que combateram essa corrupção e tiveram uma projeção, não, vamos pular para o barco do conservadorismo, né? E vamos, então, alegar que tudo agora é crime. Porque pedofilia que nós temos especialistas na área, mas é a questão do adulto que tem um desvio, que tem desejo e se realiza sexualmente com crianças. Agora, o expor a criança a uma situação onde pode ser interpretada como pornografia, ou pelo menos como até mesmo uma violência e um abuso, onde ela pode pela pouca idade, pela falta da maturidade mental, confundir aquilo ali, aquilo ser prejudicial a ela, então a lei protege. A nossa lei, ela procura assegurar isso, mas jamais no sentido de querer censurar a arte. Mas tudo tem que ter bom termo, tem que ter um propósito, tem que ter um momento e tem que ter um objetivo. Ok. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, mas antes disso, um abraço a todos os profissionais da Implant Center, que fica na rua 144, número 141, no setor Marista. Um grande abraço à equipe do Dr. Jefferson, 3285-3247. E não se esqueça que a Pax Clínica é um instituto de psiquiatria e neurociências que funciona há cerca de 40 anos e vem buscando, ao longo desse tempo, acompanhar a evolução da assistência psiquiátrica, sempre priorizando o bem-estar do paciente. É tocada ali pelo grande Dr. Salomão. Telefone 3282-7040. Um grande abraço aos meus amigos da Flectir, que fica na rua 58, número 183, Jardim Goiás. Telefone 3281-1434. E se você quiser comer bem, vá na República da Saúde. Só azeite de oliva virgem. Um grande abraço a esses profissionais também. Voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Tenho muito orgulho de vestir Jandarro, uma marca que está sempre à frente buscando o que tem de melhor na moda para o nosso estado. Somos muito bons em criar tendências. Não é à toa que temos marcas como a Jandarro, que se destaca a nível nacional por sua qualidade. É muito bom poder contar com uma marca de tamanha qualidade, ainda mais sendo goiana. E eu tenho orgulho de mostrar isso para todo o Brasil. Essa marca é daqui. Orgulho em usar Jandarro. Orgulho de ser goiana. Jandarro, viva seu jeito. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema Toda nudez será castigada? Porque a arte envolvendo pessoas sem roupa está causando tanto furor no país. O próximo programa, abuso de autoridade. Que soluções podem inibir essa prática, que ainda persiste no país? Bom, doutora Simone Scaff, peraí, antes disso, eu estou hoje ruim, chegou tanta coisa aqui, só estava tocando aqui, o Cacique, eu retiro, você tem razão, tem que ter o barulhinho, sim, eu não me atentei aqui. A Mariana
Boa noite, Rosenval. Meu nome é Flávio. Gostaria de saber a opinião da doutora Simone de como o público brasileiro consome a nudez na arte. Bom, doutora Simone, o consumo da nudez na arte, quer dizer, eu acho que primeiro o conceito de arte é que é o mais difícil, não é? Não é verdade? Porque o que é arte para um pode ser pornografia para o outro, não é? Se a arte for qualquer manifestação da nossa criatividade, da nossa imaginação, né? Muitas coisas podem ser arte, né? Agora, eu acho que a maior expressão que você mesmo deu exemplo é o carnaval no Brasil, né? Ali a nudez é permitida, né? E eu lembro quando eu era criança que a gente não podia ficar assistindo até mais tarde e tal. Hoje passa toda hora Globeleza nua, né? De 2 anos para cá que começaram a proteger um pouco mais, né? Aqui a Giovana perguntando aqui ao doutor, nosso querido psicólogo, Luiz Gonzaga Pinto, se o senhor acha que pode ser considerada a arte uma coisa tão grosseira como um homem de pingolinho de fora. A Giovana é pingolinho. Giovana, depois você me conta a sua idade, que é pingolinho. Que você... Ou senão você vem lá de Rio Verde. Que... Foi bem televisivo, né? Porque nós temos eufemismos para os órgãos masculino e feminino, né? Que modificam-se ao longo do tempo, né? Porque a arte é como a doutora falou, né? É uma coisa assim muito relativa. Porque às vezes não basta a intenção, né, de arte, porque eu posso usar a arte por muitos meios como pretextos de alguma coisa, depende do contexto, pode ser considerado sim, não é? Quer dizer, então isso é muito relativo, né? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à arte, mesmo que a gente tenha a intenção ou pretensão de arte, levar em conta a nossa cultura, né? Os nossos modelos religiosos e tudo mais, a própria educação, a restrição que se tem às informações mais apuradas, né, com relação à sexualidade. A sexualidade, nós estamos ainda com o cheirinho bem nítido ainda da era vitoriana, né? Nós temos que ver isso. Né? Eu, como sexólogo, por exemplo, eu encontro muitas dificuldades, às vezes, em questão de tratamento de alguém, devido, às vezes, a alguma restrição que as pessoas têm, tá entendendo? Religiosa. Claro, quando é a parte pedagógica, a gente leva muito bem, as pessoas são receptivas. Mas quando tem um entrave, né, de repressão muito severa, essas coisas todas, é melhor a gente não mexer não, porque aí o mal pode ser maior. Então isso é muito relativo. Aqui a pergunta para o doutor Elton Marinho, que imagino que a resposta, o Antônio José, uma criança de 5 anos tem poder de discernimento? Perante a lei, não, né? Nem psicologicamente nem maturação para desenvolver juízo crítico, né? Nesse sentido. Precisa de proteção. Eu sou profissional da área do direito, mas aonde nós estudamos e lemos sobre o caso específico até agora, inclusive eu estava lendo um parecer da psicóloga-chefe do setor de perícias, da Juizado da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, e ela colocou bem claro que a criança, nesse momento, ela não tem maturidade para entender o ambiente, o tipo de pessoa que ela pode ou não tocar, e se aquilo é algo que é só naquele momento, ou se de repente lá no condomínio dela, um adulto chame ela para ver ele pelado e pedir para tocar alguma coisa, e ela achar que é uma continuidade daquele momento onde a mãe dela estava até incentivando e autorizando. Então, o risco, o abuso está nesse sentido. Porque isso eu ouvi a opinião, nós temos 2 profissionais aqui, né? Mas é lógico que um juiz, se tiver que decidir alguma coisa nesse sentido, porque o juiz não é Deus, ele vai procurar a ajuda dos psicólogos, psiquiatras, que estão à disposição do fórum para fazer uma perícia e para dar um parecer, para que ele venha dar uma decisão. E assim, se me permite, Rosenval, eu acho que foi uma coisa tão assim, que nem a criança esperava, porque ela toca um pouco e depois a criança se afasta, né? A mãe fica lá ainda tocando e a criança se afasta. Então vai na contramão de tudo aquilo que a gente vem falando, para as crianças se protegerem contra o abuso sexual, né? Não deixa um estranho te tocar, né? Não vai no carro. As orientações são as mesmas do nosso tempo, claro, né? De juventude. Não chega perto de um carro, né? Não vai lá, não entra no carro. Né? Hoje nos condomínios, né? São muito grandes alguns condomínios, os prédios. Não é para entrar na casa do amiguinho, é para brincar aqui embaixo. Então assim, a mãe
não sei o que aconteceu com ela, né? Porque só ela estava naquele momento, nessa coisa de ter ficado de 4, né? No entorno da pessoa. E, assim, eu espero que para aquela criança realmente não seja um evento que vá ser traumático, pela exposição na mídia, né? Pode ser confuso para ela, pode tá? ser confuso. Né? Porque é uma coisa que nós não devemos invalidar, que ela está em franco complexo de Édipo, que é dos 3 aos 6 anos, a doutora sabe disso, né? Que eu não sou psicanalista, mas é uma das coisas que eu respeito demais da conta na psicanálise freudiana, justamente essa questão do complexo de Édipo em termos de formação incipiente da sexualidade, que não tem ainda os órgãos amadurecidos, não tem a vida endócrina ainda, né? Que ela vai ter daí mais um tempo, que seria quando, na entrada da puberdade, que ela teria uma outra visão. Porque naquele momento ali, aquela sexualidade ela é afetiva, onde toma os pais como modelo, certo? Então, de repente, numa situação dessa, ela não tem esse discernimento. Ela tem um raciocínio lógico já bastante desenvolvido, né? A partir dos 3 anos, ela desenvolve bastante o raciocínio lógico, mas ela não tem ainda esse treinamento, esse exercício para ter esse discernimento como um adulto, como mais tarde ela vai ter na vida adulta. Boa noite, Rosenval. Meu nome é Luiz. O Estatuto da Criança no Brasil é um dos estatutos mais elaborados na teoria. Mas na prática o Brasil não cuida e não zela para as crianças. Um dos maiores abusos no país é a prostituição infantil. No que ela tem, que é verdade. Agora, Kleber Sanvier, para a classe artística, né, eu entendo que foi um episódio emblemático, porque às vezes coloca toda a classe artística dentro desse mesmo balaio, né? Exatamente. E, evidentemente, nós falamos isso aqui. Você vai, por exemplo, para citar um exemplo que as pessoas conhecem, você vai, por exemplo, em Paris, lá no Moulin Rouge, né? Que tem o Cancan lá. As mulheres têm ali um processo de nudez que é, inclusive, tão estético e tão coreográfico que se você tem ali 30 mulheres no palco, os seios delas são milimetricamente, para quem não sabe, iguais. Eles fazem a escolha, parece que inclusive é uma coisa até do nível assim de uma... parece até que elas são bonequinhas, não são humanas, né? E aquilo, a nudez, se dissipa naquele espetáculo, né? Então, você não leva uma criança lá. Não leva. Não pode entrar criança. Né? Não entra criança. Mas eu estou dizendo sob o ponto de vista de nudez, né, Kleber, você vê. Bom, porque esse episódio aí me parece que colocou em xeque, né, essas possibilidades de arte como nudez. Né, nudez precisamos como entender, por exemplo, que arte, exposição, por exemplo, de artes visuais, assim como no teatro, são artes ao vivo. Né? Então, para que nós compreendamos de fato o que acontece ali, né, a catarse que acontece ali, quando o público vai presenciar, vai ver uma obra de arte, um espetáculo teatral, é preciso que você esteja lá. É diferente quando você coloca uma câmera, ou quando você fotografa, ou quando você filma, e isso sai de forma distorcida do vídeo para cá. Né? Quando a gente fala, por exemplo, que houve ali no MAN uma condição de pedofilia, essa exposição à pedofilia, essa frase, né, essa palavra, ela é muito forte porque você não estava lá para saber o que realmente aconteceu ali, quais eram as energias que estavam postas ali e que tipo de experiência essa criança teve naquela exposição artística, né? Sim, ela está no processo de elaboração, né, até porque nessa idade, por exemplo, podem me auxiliar nessa informação, que é uma questão da área da psicologia. A criança nessa idade, então, ela não sabe discernir muitas imagens, né? Pode ser que no contato, né, com a pessoa, ela pode confundir um pouco essa história e achar que uma outra pessoa, estando nua, ela também possa tocar. Mas isso é uma interpretação nossa, nós não sabemos, por exemplo, como é que essa criança é educada com os pais, por exemplo. Pode ser que na família dela, que a mãe tem um outro processo educativo, que está formando essa criança de uma outra forma, e nós estamos aqui colocando e achando que o Brasil inteiro pensa igual, se comporta igual, e que todas as educações, elas são uníssonas, iguais no país. Isso não é verdade. Né? E aí alguém mencionou aí, não sei se foi o doutor Luiz Gonzaga ou Simone, sobre o ponto de vista da cultura, das diferentes culturas. Eu fui uma vez na Holanda e eu e minha esposa ficamos num hotel muito bom e tinha uma sauna mista. E quando nós chegamos na sauna,
para nossa surpresa aqui, latino-americanos, as pessoas todas estavam nuas. Inclusive, tinha lá uma família que era o pai, a mãe, o avô e 3 filhos. Uma menina de 15 anos, uma de 9 anos e uma de 17. Todos nus. E para nós, aquilo ficou como uma coisa assim, tipo, meio nós estávamos ali. Não me parece algo que seria tão comum na sociedade brasileira, pelo menos nós encararíamos aquilo com ausência de naturalidade. E ali para os holandeses, aquilo não tinha, ninguém ficou olhando ninguém de nenhuma forma, sequer assim de lado, porque normal, era uma sala que as pessoas estavam nuas. Por exemplo, como a praia de nudismo, né? Você vai sabendo o que você vai encontrar. Na praia de nudismo também, né? Então, eu acho que a coisa cultural é muito forte. Muito forte. Inclusive, tem sociedades, por exemplo, que a indumentária é uma afronta, é imoral. Moral, Mas, Rosenval, se me permite, nós vamos fazer, por exemplo, um espetáculo agora que chama Fotografia, a Maldade Disfarçada na Indiferença. Estamos discutindo essa relação do corpo e também, né? Inclusive, tem uma cena de nudez. Então, por mais que eu fale, por exemplo, olha, tem uma cena de nudez, né? Tem uma cena de banho, está lá o indicativo de cena de nudez, de idade e tal. Mas por mais que eu fale que tem uma cena de nudez, se eu não tenho, eu quanto público, né, não tenho essa experiência de participar dessa diversidade, dessa pluralidade de fazer artístico, eu posso, na verdade, ficar sempre repetindo frases que é um delírio, né? São frases bonitas colocadas no Facebook sem ter a formação, o entendimento desses processos e achar que todas as cenas, né, ter nudez não pode, né? Essa condição moralizante, enfim, isso é uma questão de formação. Né? Aqui, boa noite, quero parabenizar o programa, em especial o Dr. Luiz Gonzaga, o Edmo Araújo, Rosenval, boa noite, sinceramente, onde está a arte mostrar um homem para uma criança? Qual o conteúdo artístico naquele momento? O José Luiz, também não vejo conteúdo artístico como diria o Iris, no meu entendimento, né? Mas vamos aqui para um breve intervalo comercial. Tem uma pergunta para o doutor Elton Marinho, que eu volto com ela, uma pergunta jurídica, eu volto no outro bloco. Um grande abraço ao Subilt e toda a sua equipe. O Subilt fica na rua 22, número 384, setor oeste, 4012-1066. É o telefone. E não se esqueça que se você entregar seu filho para a escola internacional, que certamente não terá nudez nenhuma lá, jamais, a não ser das crianças quando tomam banho, né? É uma escola bilingue, de frente ao shopping Bougainville, no setor Marista, telefone 3241-8600. E eu quero lembrar que a Credijur trabalha para oferecer sempre o melhor ao profissional de direito, garantindo as menores taxas e preços e as melhores condições e benefícios associados. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Não precisa ser ligado ao AB, basta ser bacharel em Direito. Nós voltamos já já. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Um resumo dos principais acontecimentos do dia você vê primeiro aqui. TBC Notícias, de segunda a sexta, 18h30. Política, polícia, economia, cultura, cidades, ações de governo e o movimento da sociedade organizada. TBC Notícias. Nosso compromisso é com a informação. De segunda a sexta, 18h30. TBC, a imagem da nossa cultura. Tem gente, nós estamos de volta com a Opinião e Debate desta noite, com o tema Toda Nudez Será Castigada.
por que a arte envolvendo pessoas sem roupa está causando tanto furor no país. E aqui um dos nossos câmaras estava dizendo que ele sabe a diferença entre arte e pornografia. O Rosenval Ferreira pelado é pornografia. A Gisele Bündchen nua é arte. Tá certo, Paulo, eu concordo. Eu tenho que concordar com você, muito embora você ainda não viu a minha nudez e nem verá. Fique sonhando, tá? Porque eu não vou te dar este prazer jamais, tá? Evidentemente que a gente gosta de brincar com os nossos câmeras aqui, principalmente o Raulino, que é um grande companheiro de muitos anos aqui, né? Boa noite, eu queria saber se colégios municipais, se colégios do município, para crianças de 7 anos, pode passar filme de orientação sexual sem autorização ou conhecimento dos pais. O Pedro que pergunta isso para o doutor Elton Marinho. Olha, o ensino fundamental cabe ao município. Se na grade curricular do seu filho, que está no ensino fundamental, você vai matricular, tem uma grade curricular, tem um programa, existe o programa da matéria sobre orientação sexual, que não tem nada a ver com pornografia, isso é uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lógico que a escola pode passar, e isso é algo que é fiscalizado e que está submetido a uma legislação muito severa. Agora, mesmo assim, nós sabemos que tem pais que não concordam com aquilo. Então, eu penso que neste momento é muito melhor a gente apelar para o bom senso. O pai conversa, ou a mãe conversa com o diretor, fala, olha, eu não aceito isso, ou isso agride a minha convicção religiosa, agride a minha convicção de vida, tudo mais. Então, poderíamos ver uma outra forma do meu filho de 7 anos. Eu acredito que eu quero ensinar isso para ele quando ele tiver 14, não agora com 7. E conversar com a diretora da escola, e se for algo que for possível, até mesmo essa criança não vai participar dessa aula, desse ensino ou desse momento, porque tudo uma questão de conversar, pais e alunos e diretores. Agora, eu não conheço a grade curricular do ensino fundamental para saber se a matéria educação sexual, né, e que, como eu disse, tem muita gente assustando com isso, mas é importantíssimo a gente ter esse tipo de educação para as crianças, no sentido até mesmo de uma boa orientação. Se está no programa curricular, a matéria vai ser colocada e eles não estão cometendo nenhum crime. Agora, definitivamente, eu como pai e uma pessoa que tem uma certa experiência de vida, quero dizer a todos os pais, sou pai de 5 filhos, tudo aquilo que você não discutir, que você não conversar, que você não analisar com o seu filho, outra pessoa fará em seu lugar. E, muito provavelmente, não com o amor e com a consciência que você tem, não é? Porque a criança, ela tem curiosidades e o normal é que ela tenha, e essa curiosidade tem que ser suprida pela família, em primeiro lugar, né? E depois junto com a escola, né, professora, doutora Simone Scaff? Eu acho que os pais não devem fazer, muito embora eu venha de uma geração que eu não conversava com meu pai, era praticamente quase nada, não é? Não era só a nível de sexualidade, nem pensar, mas assim, certas coisas eu falava, vai pro canto, não era uma coisa de ficar com muita conversa com o menino, não, o menino não era para ficar conversando, não é? Mas eu acho que hoje é preciso suprir essas carências de curiosidade da criança, não? Dificilmente vai ser falado sobre educação sexual com crianças de 7 ou 8 anos. Usualmente a partir da nossa antiga 5ª série, quando eles estão assim, começando um pezinho na puberdade, né? Uns 9 anos, por aí, entrando mesmo com a questão da educação sexual. Eu trabalho com essa área já há 20 e alguns anos e fiz muita formação com muitos professores, né? Aqui em Goiânia mesmo, a gente, né, o Grupo Transas do Corpo, a gente fazia essa educação com professores do município, né? Era um curso extenso de formação realmente, porque o professor, para falar disso, ele vai mexer com os valores pessoais dele, senão ele não dá conta de passar uma informação ou uma discussão que seja tranquila, né? Sem que ele passe só os valores dele. Porque se a maioria das pessoas forem passar só os valores, pensa uma professora que nunca discutiu sobre isso, 60 anos, 70, 60, vai falar para as meninas sobre a sexualidade como ela é vista hoje.
ela vai passar o que sempre se passou, que é feio, que é sujo, que é errado, vai engravidar e vai ter doença. A ideia da educação sexual é muito assim, ter uma ideia do nosso corpo, que as transformações que vão acontecer com o nosso corpo, e elas são graduais de acordo com a idade escolar, né? Ninguém vai ficar falando de sexo com o menino da 5ª série, embora as meninas de 9, 10, 11 anos estejam bem precoces hoje, né? Olha aqui uma pergunta interessantíssima. Olha, o Emanuel, que cresceu como criança com esse programa. Olha aqui, esse programa tem 18 anos, então ele nasceu e cresceu com esse programa. O Emanuel, filho do cacique Luciano, que é meu funcionário aqui. Ele fez uma pergunta extremamente elaborada aqui. Um abraço para você, que é uma figura fantástica, essa criança, inteligente. E já participou uma vez aqui do programa, né, cacique? O Manuel participou do programa aqui uma vez, né? Vocês acham que a nudez expressada pela arte atual é uma forma de trazer ideologias de esquerda para a cultura e política brasileira, ou é uma evolução artística que traz o mesmo viés da nudez do Leonardo da Vinci e Michelangelo? Kleber Sanvier. Tem aí um componente... Porque é engraçado você ver muita gente da esquerda, ou dita esquerda, se é que tem esquerda no Brasil, né? Eu acho que nem tem mais, né? Eu falo que no Brasil tem só 2 partidos, os que estão fora do poder querem entrar, os que estão dentro do poder não querem sair, né? Mas você acha que, me parece que o pessoal da esquerda tem uma tendência a defender mais você acha que há uma ideologia nessa história da nudez, não? Não vejo dessa forma, não. A questão da nudez na arte é porque, veja bem, quando se fala de corpo, né, a relação do corpo, o corpo negro, o corpo da mulher, o corpo do homem, o corpo do homossexual e de tantos os outros corpos que existem, que são formados pela relação sociocultural também, né? Então, quando a gente traz a nudez na arte, porque isso pode ter diversos conceitos, mas quando se traz a nudez na arte, nós estamos também falando que existe um corpo ali. Quando você despe esse corpo, você tira também os signos sociais, deixa aquele corpo ali da forma que ele é, para de fato nos tirar do lugar do comodismo, né, dos nossos aprendizados culturais e refletirmos que existem sim outros corpos que precisam ser vistos, que precisam ser repensados e debatidos. Né? O professor doutor Hélito Marinho tem uma opinião sobre isso, não tem? Você já disse no programa eu de tenho rádio. uma opinião e tenho até uma convicção. Após o evento do museu, lá no Rio Grande do Sul, que foi uma exposição declarada, objetivamente declarada, como uma exposição de arte para o público LGBT e que foi combatida no sentido de que as escolas públicas estavam levando os meninos do ensino fundamental para apreciar aquilo ali sem a autorização dos pais, os movimentos e partidos ligados à esquerda que levantam a bandeira de proteção dessas chamadas minorias, foram que partiram para cima e começou toda essa briga. E logo em seguida veio a questão do MAN e aí depois a exposição do Museu de Arte lá de Belo Horizonte. E todos combatidos pelos mesmos grupos, ou seja, as pessoas que estavam combatendo aquilo como um excesso foram classificadas como do movimento Brasil Livre, pessoal de direita, e o pessoal que estava defendendo são os partidos de esquerda, inclusive com manifestações na rua, com bandeiras, foi muito explícito isso. Então, assim, eu não acho, quem viu a foto das manifestações sabe que aquilo tem, o que eu falei, é um novo levante que tem um viés ideológico partidário, mas que quer aproveitar uma discussão do momento, porque outro nível de discussão já não está tendo jeito da gente discutir mais. Se a gente for olhar o que foi a prática de governos A e governos B, né, a gente é muito interpretado como sendo contra a esquerda, não é isso. Né? Eu não estou aqui protegendo nem A nem B, mas a gente vê que como fala assim, vamos por essa bandeira aqui, que é essa bandeira da mídia. E em cima disso ainda encalou aquela questão do movimento do sem-teto, lá de São Paulo, que não tinha nada a ver com o museu, né? Mas uma coisa foi
foi trazendo a outra e estão fazendo esses levantes. Então, assim, a gente vive um momento no Brasil que é muito interessante, assim. Se for discutir política, por um lado, está todo mundo queimado. Então, vamos achar questões pontuais e vamos falar que aqui nós vamos salvar a pátria e ali não. Aqui nós é que somos os libertadores da pátria. Não, nós somos os perseguidores da pátria. E a questão não é essa. Então, eu entendo, isso é uma opinião extremamente pessoal, que há alguns interesses muito anti-arte e totalmente deslocado do mundo artístico por trás dessa situação. O Brasil, recentemente, eu esqueci o nome dele, foi muito interessante um pensador de São Paulo, que ele falou que estava muito preocupado, porque ele falou, olha, eu não sou bandido, então não tenho que, o pessoal do direitos humanos não me defende. Eu não sou negro para ter uma defesa, eu não sou gay, não sou travesti, não sou bissexual, não sou índio, né? E que foi outra coisa que ele falou que eu me esqueci. Então, eu estou numa posição muito perigosa, porque eu sou branco e heterossexual. Só isso me faz ser uma pessoa perseguida. Você já é um fascista, eu não tenho o direito de ser branco e heterossexual. Você já isso é um perigo. fascista. É um perigo no país, porque eu sou o que não está politicamente correto. Eu teria que ser uma dessas coisas. Mas, realmente, o professor Marinho levantou um caso interessante, que é que são certas bandeiras que as pessoas estão procurando em detrimento daquilo que deveria ser correto, porque você, tanto a esquerda como a direita brasileira, não pode dizer mais que o assunto é ética e é probidade moral, porque nenhum deles conseguiu provar que pode ter estando no poder. Então vamos procurar outra bandeira. Faz sentido, né? Querendo pautar a arte como se a arte fosse de esquerda e a arte fosse de direita. Arte é arte. Pois é, agora a arte eu acho o seguinte, a arte, até porque eu me considero um artista, é uma coisa muito subjetiva, eu acho que é uma coisa assim, que ela não pode ser expressa para qualquer um em qualquer situação. Não. Eu acho ela é uma coisa muito nobre se tratando de arte verdadeira. Então você não pode expor em qualquer... É muito difícil entender. Como psicoterapeuta, eu como sexólogo, é difícil as pessoas entenderem. Agora, que é ali uma situação, vou dizer, praticamente controlável, né? Vamos dizer assim. Você tem dificuldade. Agora, você imagina que você tornar público uma situação, aí vem esses oportunistas, essas coisas todas, e além de tudo, além de que deflagrar, quantos conflitos não pode deflagrar, às vezes, numa visão de alguma coisa? É verdade. Todos nós carregamos uma história, né, de problemas na nossa vida. É muito perigoso. Eu quero agradecer aqui meus colegas da Levite, que traz essa água maravilhosa aqui para nós, para que os convidados possam estar aqui, Levite aqui, possam saborear. E se você quiser receber em casa, é uma das águas mais alcalinas, com menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor muito agradável. Muito obrigado que vocês nos colaboram aqui com o programa. Nós voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Tenho muito orgulho de vestir Janda Ho, uma marca que está sempre à frente buscando o que tem de melhor na moda para o nosso estado. Somos muito bons em criar tendências. Não é à toa que temos marcas como a Janda Ho, que se destaca a nível nacional por sua qualidade. É muito bom poder contar com uma marca de tamanha qualidade, ainda mais sendo goiana. E eu tenho orgulho de mostrar isso para todo o Brasil. Essa marca é daqui. Orgulho em usar Janda Ho. Orgulho de ser goiana. Janda Ho, viva seu jeito. Quer dizer, foi uma releitura da... Estamos de volta com a Opinião em Debate dessa noite, falando sobre a nudez na arte. E o próximo programa
abuso de autoridade, que soluções podem inibir essa prática. E para aquelas pessoas que ligaram aqui, que não tem nada a ver com o tema, perguntando se a Simone Scaff é casada ou não, eu quero dizer que ela está muito bem acompanhada aqui hoje, está bela no vídeo. E até tem um aqui que diz que eu precisava falar com essa menina, que está falando sobre orientação sexual, que ela disse que só quando estiver na 5ª série escolar pode passar o filme. Ela quer o telefone da doutora Simone Scaff, a qual ela chamou de menina, e realmente a Simone tem essa energia típica das meninas que estão sempre meninas, com essa alegria dela. Mas você pode... Você tem um telefone seu que você pode dar no ar, do seu consultório? 992431487, o meu. 99243 1487. Essa técnica pegou aí? 99243-1487. É o telefone da doutora Simone Scaff. E o doutor Luiz Gonzaga, o telefone dele, para quem pediu aí, é do consultório dele, que é sexólogo. Qual que é, doutor? 3251 0906. 0906. 3251 0906. Bom, aqui meu nome é Neuza, não concordo com a opinião do Dr. Elton Marinho sobre ser um movimento de esquerda. É um movimento dos pais que não aceita esse tipo de situação. Na verdade, Neuza, o Dr. Elton Marinho fez uma observação que é uma análise correta, porque os movimentos de esquerda, na verdade, defendem o Santander. Que foi a temática do Museu do Rio Grande do Sul. E foram eles que foram fazer a manifestação. Exatamente. Então, eles defendem. E um grupo de pais que estão defendendo, e pessoas que estão defendendo que aquele tipo de arte não deveria ser exposto e tal, são tidos como pessoas ligadas à direita. É isso que está fazendo. Quem denunciou movimentos que eles são chamados, intitulados como movimentos ligados à chamada direita. Chamada direita, né? Tanto que Deus manda nos mostrar nossa nudez só para o nosso marido. Não é do agrado de Deus, não está na Bíblia. Eu não tive essa bobeira de aula, mas isso é uma pouca vergonha, não concordo com isso não. Meu nome é Dinalva Brandão e sou evangélica. Bom, doutor Luiz Gonzaga Pinto, realmente... aqui ela disse sobre a Bíblia e ela não teve esse tipo de orientação. Bobeira, né? De bobeira, mas não, eu em compensação com também nós não tivemos inglês. Eu concordo com ela dentro do nosso contexto brasileiro de educação. Me desculpa essa senhora, mas aí que está o problema, a dificuldade. Como eu disse aqui a princípio, em questões de ética, por exemplo, muitas pessoas que apresentam alguma dificuldade sexual, eu por uma questão de respeito e ética, acima de tudo, eu não faço nada, eu simplesmente dispenso a pessoa, porque eu não posso oferecer o que tem que oferecer, porque a pessoa tem uma resistência a mudar a forma de pensar. Isso aí que eu chamo de a era vitoriana ainda muito presente na nossa vida. É o grande problema, porque ela aí é uma amostra muito pequena. Você não sabe o quanto a gente enfrenta dificuldade, nós como educadores sexuais. E isso, as pessoas não podem pensar que é só no Brasil, porque são fenômenos que acontecem em qualquer país. Recentemente, o doutor Marinho, acho que estava até no programa lá do rádio, eu comecei a ler uma matéria pensando que era no Brasil, o pai que matou o filho de 14 anos, porque o filho era homossexual. E eu pensei que era no Brasil, quando eu estava lendo a matéria, não é. Foi nos Estados Unidos, inclusive num estado americano, que é considerado um estado mais evoluído, porque nos Estados Unidos tem lá. Rosenval, eu tenho agora, você imagina o pensamento mais brucutu de um pai desse, quer dizer, é uma coisa horrorosa, né? Eu tenho uma pesquisa que eu fiz há muitos anos, ela tem mais de 30 anos, né, foi interrompida já, porque já está muito repetitivo, de coisas absurdas que você não quer imaginar. De, por exemplo, assim, o garoto de 15 anos, né, escrever para mim, né, que ele não aguentava mais de ser seduzido, de ter relações sexuais com a própria mãe. Olha que absurdo. Você não sabe o quanto de patologia existe no ser humano. Existem os problemas muito sérios,
com relação a isso, que faz com que ele projete isso em alguns argumentos, justamente para se defender, porque não tem como ele confrontar com aquilo, tanto que aquilo é grave. Isso aí é uma amostra muito pequena. Eu poderia só falar uma Só questão. uma pessoa que, rapidinho, aquilo que aconteceu não tem nada de arte, aquela mãe no futuro certamente vai colher o que está plantando na mente da própria filha. O L, se tivesse um filho ainda pequeno, não aceitaria professor nenhum ensinar ideologia de gênero para ele. Isso, que professor nenhum ensina. Que a gente já discutiu aqui, né? Já discutimos aqui. Já né? discutimos aqui. A nossa telespectadora que falou aí, eu acredito que ela quis reportar a parte da Bíblia, onde que Deus, ali no livro de Gênesis, fala que o homem deixará então a casa do seu pai, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. É uma situação voltada a casamento e união de casamento. Não tem, nesse contexto, não é isso que a senhora está dizendo. Mas quando a gente fala de educação sexual, se a senhora ler no livro de Levíticos, que é um dos maiores livros de um código sanitário para uma população que teve isso há 3.500 anos atrás, onde dão lições até mesmo de questão de higiene íntimo, de partes íntimas. O povo judeu, ele fazia circuncisão, o que ajuda a prevenir câncer de útero. Então, a Bíblia não é contra a educação sexual, né? A gente só precisa entender a coisa com estudo, com maturidade, para que depois também as pessoas que gostam da Bíblia não sejam interpretadas como pessoas que são alienadas. A questão não é essa. Mas pode fazer um estudo do livro de Levítico, a senhora vai ficar apaixonado de ver como a Bíblia trata profundamente a questão da educação sexual. E Simone, nós temos só 1 minuto e 30 segundos, você pode falar. Eu queria fazer 2 pontuações. Uma, não são todas as escolas que oferecem educação sexual. E eu não disse que começa na 5ª série, eu disse que usualmente não vai começar com crianças menores de 9 anos. Né? E a outra coisa que eu queria dizer é que mesmo diante da nossa formação, que foi sem comunicação, que nos podou, né, que não nos permitiu conversar, conhecer o próprio corpo, um dos trabalhos mais bonitos que a gente tem em consultório é o trabalho de grupo de sexualidade feminino, onde a mulher vai, a gente vai trabalhando essa construção social e familiar e histórica, e ela pode, a partir do desejo dela, rever esses conceitos e poder viver a sexualidade dela, seja com o marido dela, seja sozinha, do jeito que ela quiser, de uma maneira sem tanta culpa. E no tocante à educação, não sei se há tempo, posso falar bem rapidinho? Eu devo ter quantos segundos? Ixi, então vamos lá, pode falar. 30 e no tocante à relação na educação, né, essa questão do gênero, que não há imposição de gênero na educação, na verdade isso é um grande absurdo quando se diz isso. Por mais que tenha lei ou que não tenha lei que se fala, o gênero ele está posto na escola. Então, com lei ou sem lei, isso será discutido, sim, de uma forma ou outra, né, doutora? Porque isso aparece na escola todos os dias. Eu leciono há 14 anos, por exemplo. Isso está posto na escola. E o gênero, ele precisa, sim, ser discutido, porque gênero é pessoa. E pessoa é o que se constitui a escola. Né? Tem isso vem coisas, da pessoa, né? Isso vem do indivíduo, não vem de fora para dentro. Mas você veja bem, doutora Simone Scarpa, nós discutimos isso aqui muito rapidamente. Eu acho que quando a imprensa usa um conceito, uma frase de forma errada, aquilo vai dar errado, não tem jeito. Quando falar em ideologia, aí falou em ideologia no Brasil, o bicho pega, não é? Então, você não pode, é o termo que você vai falar. Né? Em vez de você falar assim, se você fala que vai ensinar sexualidade na escola, o pai já pensa que vai ensinar sexo, vai ensinar a fazer sexo. Sexualidade não tem nada de fazer sexo, pode ser noções básicas, porque tem criança, por exemplo, que o pai descobre que a criança não tem nem coragem de falar o nome do aparelho genital, ela não sabe como se referir ao aparelho genital. Então, se alguém tocar na vagina da criança, ela não sabe nem como dizer para o pai que tocou naquele órgão, porque ela não tá, o pai não deu abertura sequer para ela conhecer o próprio corpo. Ó, isso aqui é o joelho, aqui é a sua vagina, aqui é o seio e tal. Então são coisas, às vezes, que se dissesse ensinamentos básicos sobre o corpo humano e as relações humanas, talvez a coisa fluísse melhor. Né? Então a imprensa, às vezes, faz cria um clima em alguma coisa que não vai dar lugar nenhum. E tem o outro oposto, né, Rosenval, que é a gente achar que a criança não tem acesso a nada e ela sabe muito mais do que nós, pela internet. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, nós voltamos com esse time aqui
para discutir esse assunto, que ele é interessante e interminável. E olha, e sexo é preciso ser discutido, inclusive em programas para adultos aqui, nesse horário, porque tem muita gente que está aí com 50, 60, 40, 30 anos e até hoje não se conhece e nem conhece a beleza da sexualidade, da sensualidade, vai por aí. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Miller Torres, corretora de seguro.